Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo aí, mas hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto que é um pouco polêmico, tá? Eu vou procurar trazer para vocês aqui com uma certa isenção. Eu não sou muito da isenção, tá? Eu sempre deixo a minha opinião, o que eu acho que é verdadeiro, mas eu vou tentar colocar os dois lados para você e você ver aí no que você acredita, tá? Hoje a nossa aula ela vai ser sobre... nós estamos falando de ecologia, né? Nas últimas aulas nós vamos falar sobre o tal do aquecimento global, que envolve a questão da poluição, que vai ser a questão das nossas próximas aulas, tá? Mas eu quero dar para vocês uma noção antes do que é o aquecimento global e de algumas ideias científicas a respeito disso, tá? Eu vou procurar colocar os dois lados, embora nas questões que vocês vão fazer em prova só caia um lado. Mas, como muitas das provas que vocês vão fazer não tem biologia, e esse assunto ele periga cair na redação, eu vou colocar a discussão dos dois lados para que você possa ter mais argumentos, fazer uma redação diferentona na tua prova, tá? Muito bem. Primeira coisa que nós vamos falar, gente, é a respeito de qual é a ideia que está disseminada por aí. A ideia que está disseminada por aí é que o homem causa o aquecimento de todo o planeta, tá? O homem e as suas ações. Veja, nós já falamos em algumas aulas anteriores a respeito da questão do antropocentrismo, né? Do homem se ver no centro de tudo e como a coisa mais importante da natureza. A questão ambiental também está ligada ao antropocentrismo. Por quê? Porque o homem acha que as ações que ele toma no planeta, a industrialização, elas são tão importantes, tão marcantes, que elas vão realmente alterar todo o planeta. Nós vamos ver que essa ideia ela não tem números que a baseiem, ela não tem como ser baseada com fatos científicos, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, tá, do que eu estou falando. Nos últimos 2 milhões de anos, nós tivemos mais ou menos 6 eras do gelo, tá? Seguidas de eras de calor. Então nós tivemos uma era de calor, uma era de gelo, uma era de calor, uma era de gelo. Se vocês forem pensar, a atmosfera do planeta não foi alterada pelo homem nos últimos 2 milhões de anos, né? A gente não tinha industrialização nem nada em 2 milhões de anos. Então, por que a gente tem essas eras de calor e gelo, mesmo o homem não estando aqui? Eras de calor, algumas, bem mais quentes do que as que nós estamos hoje, tá? Geralmente, esse ciclo de calor e gelo, ele é de em torno de 100 mil anos, tendo mais ou menos 10 mil anos como uma era de calor e uns 90 mil anos como uma era de gelo. Além disso, nós vamos ter que, todos vocês, quando a gente fala de atmosfera, vocês pensam numa coisa gigantesca envolvendo o planeta Terra. Mas, se o planeta Terra for do tamanho de uma bola de futebol, toda a atmosfera do planeta Terra é a tinta da bola. Vejam, gente, você sabia disso? Mas você nunca parou para pensar. Se você sair daí da tua cidade e andar 20 quilômetros, você foi para longe da tua cidade? Tem cidades grandes aqui no Brasil que, se você sair da tua casa e andar 20 quilômetros, você nem sai da tua cidade, certo? Mas, se você agora sair do chão e andar 20 quilômetros para cima em linha reta, você sai da atmosfera respirável. Vejam, gente, 100 quilômetros, que é tipo a distância da tua casa para a praia, ou um lugar pertinho, 100 quilômetros é o fim da linha da atmosfera. Mais ou menos a 11 quilômetros de altura, nós não temos mais ar respirável. Se você for pular de paraquedas de uma altura maior do que 11 quilômetros, você vai ter que levar oxigênio, aparelho de compressão para não ter problema com a pressão atmosférica, tá? Então vejam, se nós formos ver a composição
dos gases da atmosfera, nós veremos que 78% do ar atmosférico é nitrogênio. 21% hoje é oxigênio. Lembra de aulas anteriores que não existia oxigênio no ar atmosférico. E todo o oxigênio que existe no ar foi colocado lá por seres vivos, né? Esses seres vivos sim alteraram o nosso planeta. Nós já vamos ver um pouquinho a respeito disso, tá? 1% da composição do ar atmosférico é vapor d'água, aí nós vamos ter 0,93 lá, que é o argônio, e 0,04% do ar atmosférico é gás carbônico. Vejam, 0,04%. É quase nada desse gás que o povo faz tanta onda. Você está vendo aí, agora, um gráfico que fala dessa questão do oxigênio. Veja, por muito tempo nós não tivemos oxigênio no ar atmosférico. Depois, nós vamos ter a maior parte do oxigênio sendo retido no mar. O oxigênio era produzido no mar pelas algas e lá ficava com os seres vivos aeróbicos que viviam no mar, né? Os que não produziam oxigênio. Mas nós vamos ter mais ou menos aí uns 600 milhões de anos atrás, nós vamos ter um boom de vida, uma grande explosão de vida no nosso planeta, certo? E essa grande explosão, ela está relacionada, você vai ver, você está vendo aí no gráfico, com o aumento do oxigênio atmosférico, tá? Então nós vamos ter um grande aumento do oxigênio, nós temos aí o volume do oxigênio atmosférico, ele estava mais ou menos linear em 5%, ele vai dar um boom para 10, para 15 e ele vai lá para 35. E olha só que coisa louca, nunca ninguém te falou isso, mas ele cai, você está vendo? Ele cai de volta lá para 15. E olha, gente, sabe quando que foi isso? Foi há 250 milhões de anos atrás. Não tinha nem homem no planeta Terra há 250 milhões de anos atrás. E o oxigênio caiu. Tá? As condições do planeta nessa época, elas tiveram um problema muito grande com a vida vegetal, né? Nós não tínhamos muitos vegetais no planeta, não tínhamos muito sol no planeta, tá? A atmosfera do planeta estava encoberta, a fotossíntese baixou e daí os animais do planeta começaram a consumir o oxigênio e os níveis de oxigênio caíram. Depois nós começamos a ter aí um incremento novo da vida vegetal e nós vamos ter de novo os níveis de oxigênio subindo no nosso planeta. Sobe, cai. Vocês estão vendo que é natural? O homem não está aí, tá? E se nós formos ver aí nos últimos anos, a nossa quantidade de oxigênio no planeta ela está mais ou menos estável. A mesma coisa acontece se você for considerar a quantidade de gás carbônico no planeta. Olha aí, ó. Você vai ver que nesse gráfico que você está vendo aí, você vai ter 400 mil anos atrás, você tinha uma certa quantidade de gás carbônico, daí ela cai, daí ela sobe. Isso acontece sempre, gente. Você tem eventos como, por exemplo, a explosão de grandes vulcões, gera muita poeira no ar, entra menos luminosidade, as plantas crescem menos, pronto, menos você vai ter uma produção menor de oxigênio, tá? Com isso, maior consumo de oxigênio e produção maior de gás carbônico, porque as plantas tiram o gás carbônico, sempre vai ter essa briga, tá? Isso é planetário. E nós vamos ter aí esse acréscimo de gás carbônico nos últimos anos devido à era industrial, tá? Vejam, dá uma olhada nessa outra figura que eu estou mostrando aí para você e você vai perceber que a quantidade de produção de gás carbônico no planeta está mesmo lá no norte. Você está vendo aí? Olha aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Traz aí a figura aqui para mim, você vai ver o quê? Que aqui, ó, nessa parte de cima toda, tá? Nós temos uma grande produção de gás carbônico, aí pelas essas cores laranja, avermelhado, tá? Você tá vendo que o Brasil tá aqui embaixo. Aqui em cima é os Estados Unidos
e desse lado aqui a gente tem Europa e Ásia, tá? Vocês estão vendo que o grosso da produção de gás carbônico está onde? Nos países industrializados do norte e na China, Japão, né? Vocês vão ter aí uma grande produção de gás carbônico. Nós aqui no Brasil somos pouco industrializados, produzimos pouco gás carbônico, tá? Então a culpa dessa alta do gás carbônico, ela está realmente nos países industrializados. Vejam, nós temos que tomar muito cuidado com as hipóteses que são colocadas. Gente, por enquanto, tudo que é falado para vocês ainda são hipóteses científicas. Nada foi comprovado matematicamente. Aí vocês vão ver alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês e vocês vão pensar, nossa, que coisa horrível, tá? Mas, gente, presta um pouco atenção. Mesmo esse gráfico anterior que eu te mostrei do gás carbônico, volta aí o gráfico do gás carbônico, e você vai ver que o que está subindo é de 300 para 400 partes por milhão. Quer dizer, em 1 milhão de partes tem 300, é 0,0 alguma coisa, tá? Entenda que esse acréscimo que eles fazem não é assim. Olha essa figura que eu vou te mostrar que tenta explicar o efeito estufa, né? Então, o que seria o efeito estufa? Seria assim, ó. Vem para mim aqui antes, né? Olha lá, o que seria o efeito estufa? Seria assim, o Sol manda o calor para o planeta Terra, o calor é absorvido pelo solo e depois é refletido como a parte de radiação solar mais quente, a tal da radiação infravermelha, aquela coisa mais quentinha. Essa radiação, ela iria para o espaço, mas parte dela bateria na nossa atmosfera e voltaria. Vejam, gente, que os caras fazem umas coisas meio loucas. Olha esse daí, das imagens que tem aí na internet para vocês verem sobre isso. Está entrando 340 unidades de iluminação solar lá. Veja que 100 está sendo refletido de volta para o espaço, 80, né, 79 está sendo absorvida pela atmosfera da Terra e está entrando na Terra lá 160 e poucos. Esses 160 e poucos, de maneira mágica, se transformam em 398 que vão de volta. Tá? Quer dizer, a Terra reflete mais calor do que chegou nela, tá? A gente potencializou o calor aqui no planeta. De alguma maneira, tudo bem, tá indo 390, né? De alguma maneira mágica, tá? Vai embora para o espaço mais do que entrou no planeta. Vocês estão percebendo isso? Quer dizer, entrou lá, efetivamente bateu no chão de 340 a 161. Foi embora para o espaço 240. Olha que louco, né? E daí o que acontece? Ficou na atmosfera da Terra, vamos fazer lá, 400 menos 240 dá 160, mais 80 dá 240. Ficou na atmosfera da Terra 240 de energia, mas de uma maneira mágica está voltando para a Terra 340. Tá vendo? Então, esse tipo de gráfico, teoricamente científico, bem bonitinho, que rola pela internet, tá? É o que faz muita gente acreditar que, puxa vida, realmente esse efeito estufa funciona. Olha que legal, gente, esse outro gráfico aí que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo ali, ó, de novo, né? De uma maneira mágica, um raio de sol entra mais, no outro raio de sol entra menos. De uma maneira mágica, toda a Terra reflete a mesma quantidade, o vermelhinho lá, a mesma quantidade. Olha só, de uma maneira mágica você tem uma micronuvem e uma camada gigante de poluição, né? Vejam, gente, a nuvem desse cara aí não afeta a poluição dele. Quer dizer, você tem lá, sobe o poluente e o poluente fica magicamente parado num lugar do céu
esperando a nossa luz. Chuva, tufão, furacão, todos os movimentos de vento, nada disso mexe nessa camada de poluição. E isso tem um efeito no planeta todo. Olha que louco, tá? Vejam, gente. Se vocês forem ver uma questão de temperatura do planeta, vocês vão ver gráficos mais ou menos como esses que eu estou mostrando aí para vocês. Então você está vendo um gráfico que vem toda a temperatura do planeta desde lá da pré-cambriano, desde o início das eras geológicas. Vocês estão vendo que teve eras, o homem não estava aqui, tá? Algumas dessas eras aí só tinha organismos unicelulares no planeta. Vocês estão vendo que tem eras mais quentes, eras mais frias, eras mais quentes, eras mais frias, e isso vai oscilando, mas vai oscilando para um resfriamento do planeta, tá? Nós tivemos um natural resfriamento do planeta, afinal a gente era uma bola de lava, certo? Depois aí da incidência do oxigênio, da vida multicelular, nós vamos ter mais ou menos uma estabilização da temperatura. Então, se vocês olharem nos últimos anos, vocês vão ver lá, tá mais frio, tá mais quente, mas presta atenção no gráfico, gente. O gráfico está variando de 4 a menos 8. Tá? Na verdade, está variando de 2 a menos 8 graus. É uma variação assim em milhares de anos, centenas de milhares de anos para variar 1 grau, 2 graus a temperatura, tá, do planeta. Então não é aquela coisa assim que de repente o planeta Terra vai virar uma frigideira. Então se você olhar aí, você vai ver, por exemplo, gráficos confrontantes. Eu vou mostrar para vocês. Esse daí que eu estou mostrando agora, você vai ver um gráfico mostrando o aquecimento do planeta desde o começo, lá, né, desde as primeiras eras do Paleozoico, e você está vendo em azul a temperatura do planeta e você está vendo em preto a quantidade de gás carbônico no planeta. Então, esse gráfico aí tenta te mostrar que a quantidade de gás carbônico não influencia na quantidade, na temperatura do planeta. Os defensores dessa ideia, gente, usam uma lei da química, que é a lei geral dos gases, a lei de Clapeyron lá, que diz, né, pressão e volume é igual ao número molar, lá, o número de mols, vezes a constante K, né, constante Clapeyron, vezes a temperatura, né, PV igual a nRT. E eles falam, aqui não tem gás X ou gás Y. Nós sabemos lá, né, que por outras regrinhas da química, esse N pode ser o N de um gás, mais o N de outro, mais o N de outro, mas nós temos uma mistura mais ou menos constante na atmosfera, o que esses caras falam, tá? E que a incidência de um único gás, né, que o gás carbônico, ele não absorveria calor o suficiente para fazer uma diferença, afinal ele é 0,04% do ar atmosférico do planeta. Teria muito mais influência, por exemplo, o vapor d'água, que é 1%. Pensa num dia de chuva, todo mundo aqui já teve um dia de chuva de verão, onde parece que a gente está cozinhando, assim, parece que aquela nuvem que está no céu, ela está, antes de chover, né, aquela nuvem que está no céu, ela está segurando todo o nosso calor. Né? Lembrem de lugares como o deserto do Saara, que é muito quente durante o dia, mas é frio durante a noite. Por quê? Porque não tem nuvens para segurar o calor. Então existem pessoas que falam que o gás carbônico ele tem uma quantidade muito pequena na atmosfera e que ele não seria tão importante. Que o aquecimento global, que o aquecimento causado pela poluição do homem, ele seria uma coisa regional. A cidade de São Paulo gera o seu microclima e aquece a região da cidade de São Paulo e não o planeta Terra. Mas você vai ver pessoas como esse gráfico que eu estou te mostrando aí agora, que botam lá a quantidade de gás carbônico e a quantidade, a temperatura no planeta nos últimos aí 800 mil anos, e parece que a cada subida do gás carbônico teve uma elevação da temperatura do planeta. Só que as pessoas colocam esse gráfico para você
E elas esquecem de falar, se você for prestar bem atenção ali, ler o gráfico, você vai ver que essa temperatura não é no planeta, é só no continente antártico. Então, eles fizeram uma medição de gases no continente antártico. Tem gente que diz que talvez possa ou não, né, ser extrapolado planetariamente, e daí gera alguma discussão, tá? O que a gente pode tirar desse monte de dados que eu coloquei para vocês aqui? Vejam, gente. Primeiro, o aquecimento global é um fenômeno natural de qualquer planeta que tenha atmosfera, né? O segundo planeta do Sistema Solar, ele é o planeta mais quente do Sistema Solar. Por quê? Porque ele tem uma densa atmosfera com uma grande pressão, um grande volume atmosférico e retém muita temperatura, tá? Ele é mais quente que o planeta mais perto que o Sol, tá? Então, é um efeito natural de qualquer planeta que tem atmosfera, o efeito estufa. O homem, ele está há muito pouco tempo no planeta para a gente dizer que as ações do homem estão causando alterações globais. As alterações globais que nós vemos são naturais, já existiram antes, piores e melhores, né? Quer dizer, a gente já teve bem mais frio e bem mais calor, tá? Então, embora exista efeito estufa, existe aquecimento global, existe a influência do homem sobre esses fenômenos da natureza, ainda é discutível. Beleza, meus queridos? Espero ter ajudado vocês bastante aí nesse assunto controverso. A gente se vê na próxima aula.